exterior. Mas Deus vê o coração. Frase, você vai ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bom? Você pode cobrir o seu narizinho, que o pastor batizar você. Isso, fecha. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode baixar? Fecha o nariz que fecha. 1, 2 e... Perguntei para ela, você também? Eu estou bem, graças a Deus, e você? Quantos anos? Vai fazer 73 de setembro. Perguntei se o senhor está bem. Ele falou, eu sou surdo. Mas Deus não é. De Deus, o Espírito Santo, vele sobre essas 10 preciosas vidas. Amém. Convido você a abrir a Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Como é que eu vou pregar depois de um vídeo desse? Um coração que aguenta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu estou usando a versão... Nova versão transformadora, uma boa versão para você meditar na palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso, nessa versão, nova versão transformadora, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo. O nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver.
Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não vemos durarão para sempre. Amém. Boa noite, queridos irmãos da igreja do IASP. Boa noite. Eu subi aqui emocionado, mas já estou me equilibrando. Eu creio que Ayrton, acho que uma boa parte desses 10 irmãos já dormiram em Cristo. Esperamos, na ressurreição, vê-los glorificados no novo corpo, sem a velhice, a doença. A maioria participavam de um lar, que a irmã Marilda, na época o irmão Antônio, o Jairinho, fizeram um trabalho maravilhoso. Foi uma das tardes mais gostosas e memoráveis do meu ministério. O Ayrton, com esse seu jeito peculiar, eu pude olhar e ver um coração amoroso. E eu falei para esse irmão querido que a igreja lhe atribuiria uma missão: cuidar do ministério, e nós fundaríamos um clube espiritual chamado Idade de Ouro. E há 10 anos, o Ayrton tem saído com o quarteto cantando, visitando, ajudando e salvando essas pessoas. Que, como Paulo diz, no seu exterior, nós vamos vivendo a corrupção do corpo, mas o importante, irmãos, é que o nosso interior seja cada dia mais renovado em Cristo Jesus. Para mim, uma das coisas mais tristes da vida é ver uma pessoa envelhecer piorando. E não muito tempo, fui obrigado a fazer uma visita pastoral a um idoso. E face a face olhar no rosto daquele irmão e fazer-lhe uma pergunta na casa dos 80 anos. Irmão, ele baixou a cabeça, eu falei: olha para o rosto do pastor. Se Jesus voltasse hoje, o senhor é um homem salvo ou um homem perdido? Ele baixou a cabeça e falei: olha para mim, irmão. Eu sou o seu pastor. Eu lhe respeito, mas me responda. Ele disse: pastor, se eu morrer hoje, eu sou um homem perdido. E eu falei: por isso eu estou aqui. E graças a Deus houve um profundo arrependimento, uma mudança. E ele renasceu em Cristo Jesus. É possível, irmãos, a gente envelhecer e a vida nos tornar pessoas piores, rancorosas, más. Sabe que essa é uma tentação? A pessoa vai ficando mais idosa e corre-se o risco de perder a sensibilidade. Há muito tempo atrás, numa comissão de igreja, muito tempo atrás mesmo, muito longe daqui, e essa pessoa já está falecida, e ele dormiu em Cristo. Ele era um pastor aposentado. E cada comissão da igreja, aquele homem se levantava. E a ira transbordava em suas palavras. Irascível, nervoso, tenso. E eu não sabia o que estava acontecendo na vida daquele homem. Era um pastor aposentado. E um dia na comissão da igreja ele me irritou tanto, que eu falei: irmão, pastor, o senhor é um homem perdido. Ele olhou para mim: o senhor está louco? Eu falei: não, eu estou certo, porque a Bíblia diz que quem está irado é o diabo. O senhor com essa ira só pode estar perdido. Então eu peço para o senhor se retire da comissão. E vou visitá-lo essa semana. E aquele pastor aposentado, irmãos, carregava um pecado secreto. E graças a Deus ele teve tempo de se arrepender. E era um pecado, todo pecado é terrível, mas aquele era terrível demais. E ele descarregava a sua ira. Então, irmãos, nós que já passamos aí dos 50 e poucos anos, e outros que caminham, não importa a idade. Hoje vamos falar desse assunto, né? Nós, quando olhamos para a vida dos homens da Bíblia, de Deus, que envelheceram, como Paulo, chega numa maturidade tão grande, diz assim: não me importa, por fora está corrompendo, por fora
está envelhecendo, mas por dentro está renovado. Viver para mim é Jesus, morrer é lucro. A maturidade de entender que a morte não tinha problema. Então eu quero estudar um texto com vocês, queridos irmãos. O título é Como Permanecer Firme na Fé. Porque não importa se é novo, se é mais velho, se é um pouco mais... Esse PowerPoint eu vou usar um pouco mais no final, Júnior. Então, se colocou aí, pode deixar, eu vou usar a Bíblia. Não importa a idade. O que nós não podemos permitir é que a idade venha e não nos traga o benefício da sabedoria, da serenidade, da maturidade, do amor, do perdão, de sermos pessoas melhores. A idade pode proporcionar isso, se a gente andar com Jesus. Você sabe o ditado? Ou você envelhece se tornando uma pessoa melhor ou pior, ou como barro, ou você endurece, ou você se torna uma pessoa mais sensível. Abra a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 4. O verso 6 até o verso 10, eu peço desculpa pela emoção quando subi aqui, porque, irmãos queridos, foi muito memorável aquele dia, aqueles 10 batismos, louvado seja o nome de Deus. Então vamos abrir a palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, o verso 10 até o verso 20. Como permanecer firme na fé? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós vamos agora estudar um pouquinho a Tua grande e santa palavra, a orientação do Senhor sobre a armadura da fé, o revestimento que devemos ter com as armas de Cristo Jesus, as ferramentas do cristão, especialmente nesses dias em que o mal se levanta e nós temos que usar a espada, o capacete, a armadura, o escudo, a fé, para nos defender dos dardos inflamados do inimigo. Pai, que a nossa vida seja um crescendo espiritual, que nós envelheçamos, ó Deus, nesse mundo enquanto Cristo não voltar, mas envelheçamos como pessoas sábias, sobretudo pessoas santificadas. Oramos pelo irmão David Wesley, que o Senhor possa curá-lo da Covid plenamente. Abençoa sua esposa, seus filhinhos e as suas filhinhas, e dê a eles saúde, vida e cura. Abençoa o estudo da Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Efésios 6, o verso 10, diz assim: a armadura completa de Deus. Estou lendo na Nova Versão Transformadora. Uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas do Evangelho, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações. Levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empurrem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito Santo em todos os momentos, em todas as ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes, perseverantes e resistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Paulo estava encarcerado. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar esta mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Que espírito, que caráter, que saúde emocional, que saúde espiritual, acorrentado, preso, mas destemido, cheio de fé, envelhecendo. Era a sua primeira prisão, mas na sua segunda também. Quanto mais sofrimento, melhor se tornava.
Que desafio para nós, irmãos. Em meio a esse mundo de tantas loucuras, tantas injustiças, tantas coisas que não gostamos, não aceitamos, mas permitir que o nosso eu amadureça, cresça e se desenvolva. Vamos lá. Paulo estava preso em Roma e ali esteve 2 anos, no ano 61 e no ano 62. E nesse período escreveu a carta à igreja de Éfeso a todos os cristãos da Ásia. A igreja de Éfeso, mas também a todos os cristãos. Quem era o imperador? Nero, o sanguinário. Tempo de licenciosidade, luxúria, assassinato por toda parte. Os cristãos perseguidos faziam parte do show do demônio através de Nero. E o tema da carta de Efésios é a união com Jesus Cristo, a unidade com Jesus. Em um ambiente de pluralidade de pessoas diferentes e de regiões diferentes, judeus, asiáticos, europeus, escravos, livres, todos representantes de um mundo conturbado. Paulo usa a chave principal, em Cristo, em Cristo, em Cristo. A ênfase é a presença de Jesus na vida do crente, e Paulo levantava então a pessoa de Jesus Cristo. Jesus continua sendo a nossa necessidade, em todo o tempo, em todas as ocasiões. 2 lições vamos aprender aqui: as artimanhas do diabo e as ferramentas de Deus. Nunca o pecado foi tão ousado, e nunca Satanás foi tão corajoso, tão destruidor. Eu tenho a impressão de que Deus começa a liberar a atuação maior do demônio. E esse mundo está caminhando assim de uma forma muito clara para o seu fim. Muito convergente. E cada vez mais Satanás está irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Vamos, primeira parte aqui, as ciladas ou as armadilhas do diabo. O verso 12. 6 verso 12 diz assim: nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Irmãos, sabe, às vezes a gente olha para uma pessoa que nos prejudicou, ou alguma situação que a gente não aceita, e a gente deixa de perceber que por trás daquela ação está Satanás trabalhando. Então, você tem que escolher bem o seu inimigo. O seu inimigo não é o seu cônjuge, não é o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o irmão da igreja, o pastor, seja quem for. Não é. O nosso verdadeiro inimigo, ele se esconde por trás das circunstâncias e das pessoas. Então, eu quero ilustrar. Davi chega ali, estava tendo a guerra dos israelitas contra os filisteus. E Davi chega ali para levar alimento para os seus irmãos, e para dar uma espiada na guerra, porque ele tinha um sangue guerreiro. E os seus irmãos dizem assim: o que você está fazendo aqui? E foram para cima dele. Davi disse assim: não, só fiz uma pergunta. E Davi, a Bíblia diz, Davi se desviou dos seus irmãos. O inimigo de Israel não eram os irmãos de Davi, os inimigos de Davi não eram os seus irmãos, era o Golias. E ele podia já sair ali, vamos dizer, já podia brigar com seus irmãos, arrumar uma coisa. A Bíblia diz, se desviou dos seus irmãos. Porque Davi entendeu que os seus inimigos não eram os seus irmãos, era o Golias. Você está enfrentando alguma situação que você acha que aquela pessoa é teu inimigo? Que aquela pessoa não gosta de você? Não. A Bíblia diz, a nossa luta não é contra seres humanos. Há um inimigo disfarçado por trás, tentando agir e muitas vezes covardemente trabalhando com aqueles que são mais próximos de nós. Eu acho que foi Billy Graham ou Spurgeon que disse assim: é muito fácil amar os que estão longe, difícil amar o próximo, aquele bem próximo. Amar quem está longe é legal, é fácil. Então, irmãos, quem é o teu inimigo? Satanás usa pessoas, situações, mas ele é que está por trás. Por isso que a Bíblia diz, não é carne e sangue, não são seres humanos, são forças espirituais do mal que dominam este mundo escuro. E Jesus, há 2000 anos atrás, já falou, o mundo jaz no maligno.
Esses dias eu gravei um devocional, uma mensagem pastoral. Eu creio que nós estamos vivendo em dias de Ló. Dias sodomitas. Dias de maldade. Dias em que o pecado afronta. E você não pode falar nada. Há se falar. Estamos vivendo no dia mau. Os últimos dias serão dias difíceis. É esse tempo que a gente está vivendo. Mas isso não deve nos desanimar. Armand White diz assim: a igreja está entrando no seu último conflito com as forças das trevas. E a gente tem que saber discernir o tempo. Eu acho que a igreja entrou no seu último round contra o inimigo das trevas. E quem ele quer alcançar? Você e eu. A igreja entrou, irmãos. Muito bem. O verso 16 diz assim: em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno, os dardos inflamados. Você sabe que um dardo é uma flecha. E você sabe o que é breu, né? Colocava-se uma resina na ponta de uma flecha, essa resina mantinha como uma tocha acesa, então era algo inflamável, mas que sustentava o fogo enquanto a flecha era tirada. Então imagina uma flecha com uma flecha de fogo, com a ponta de fogo, como aconteceu quando jogaram uma flecha nas cortinas do templo, quando Babilônia, e quando os romanos destruíram Jerusalém no ano 70. Então Paulo usa esta ilustração dizendo: na antiguidade as flechas continham materiais combustíveis como estopa e uma resina sólida que mantinha o fogo aceso, o breu, a fim de atear fogo a tudo que atingissem. Essa é uma imagem apropriada para descrever as fortes tentações que sobrevêm aos filhos e aos servos de Deus. Medo, desânimo, impaciência, impureza, inveja, ira, incredulidade, rixas, críticas. A igreja achou por bem me transferir e me deu a alegria de voltar a morar em Hortolândia. Mas não terei a honra de substituir o pastor Elbert. A igreja me deu o desafio de evangelizar a cidade americana junto com os irmãos. Lógico, o pastor não faz o trabalho sozinho. E agora eu tive que explicar para a minha comissão no sábado: irmãos, não matei, não roubei, não adulterei, não traí minha esposa, não fiz imoralidade, não fiz politicagem, não fiz nada de errado, apenas a igreja me transferiu. Porque agora eu tenho que explicar por que eu estou sendo transferido, porque agora estão perguntando o que o pastor fez de errado, porque tem um monte de pastor fazendo coisa errada. E sábado eu vou ter que repetir isso perante a minha igreja amada, do NASP São Paulo. Diz assim: irmãos, estou saindo por uma transferência. O pastor não está em pecado, continua casado com a Miriam, ama a Miriam, há 32 anos, é apaixonado, cada vez mais linda, a Júlia está aqui, saiu. Acabou de sair, acho que não gostou do sermão do pai. Vai dizer ela que vai ser membro aqui, daqui a pouco ela volta. E a Júlia vê, e ela diz assim: e chegaram os 2 pombinhos, porque eu fui levar minha esposa para jantar fora, chegaram os 2 pombinhos. Então eu tenho que explicar, não fiz nada errado. Porque qualquer coisa que acontece com o pastor, o que o pastor fez de errado? Porque infelizmente, irmãos, felizmente Satanás está ceifando a vida de alguns heróis da fé. E magoa, corta, um pedaço de cada um de nós vai embora. E isso é triste. Mas a ênfase não deve estar nisso aqui. É um aviso de Paulo: cuidado com a flecha. Que Satanás ele manda fogo, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Fica esperto. Essa é a mensagem de Paulo. Agora Paulo dá um recado do verso 10. Ele diz assim, do verso 10 do capítulo 6. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. A maior necessidade minha, a maior necessidade tua é a pessoa do Espírito Santo em nossa vida. No ano que vem, estou preparando uma série que eu vou gravar, pregar. Nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. E o maior desejo de Deus é nos dar poder, o poder do Espírito Santo. A minha maior alegria, irmãos, nessa pandemia, e louvado seja o nome de Jesus. Toda semana, alguém fazia contato e pedia para ser batizado em algum lugar desse país ou até fora do país. Sábado, um caminhoneiro, estou em contato com ele, um caminhoneiro que trabalha
há 38 anos nos Estados Unidos, longe de Deus, dirigindo o seu caminhão e ouvindo sermões, o Espírito Santo tocou. E ele está voltando para Jesus e vai ser rebatizado. O que Jesus mais quer dar para você? O que Jesus mais quer dar para mim? O seu poder, o Espírito Santo. Ele anseia, ele deseja. Irmãos queridos, no sábado, não que passou o sábado anterior, nós tivemos uma pequena vigília na igreja do NASP São Paulo. Ali estavam dois ex-pastores. O ex-pastor Davi Melo, que mora aqui em Campinas. Hoje ele é um consultor, viaja o Brasil todo, fez um sermão maravilhoso. Mas, irmãos, eu não contive as minhas lágrimas quando o Diógenes de Oliveira, um formado em teologia, um intelectual, um músico, no final da sua vida, ele foi um dissidente da igreja. E agora, com 65 anos, o câncer voltou. E o Espírito, o poder de Deus o alcançou. E ele procurou a minha esposa através de uma mídia, de um contato do Facebook. A minha esposa falou: você conhece essa pessoa? Eu falei: o Diógenes. Peguei o telefone que ele mandou, liguei: Diógenes. Fui visitá-lo, nos encontramos. E ele falou: tanto tempo longe da verdade. Pastor, eu quero ser rebatizado. Tive a alegria de rebatizar o Diógenes. Se você tiver curiosidade, olhe na vigília, volta para o lar. Aquele homem tremendo, com 60 e poucos anos, com câncer, falando que está salvo em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo transformou. É isso que Deus quer dar. Nunca no meu ministério tinha batizado 3 pessoas que tiveram sonhos. Vou contar apenas um. Uma senhora, nascida e criada na verdade adventista do 7º dia, a verdade absoluta da palavra de Deus. Casou-se com um homem que se tornou pastor e abriu uma igreja. Há 25 anos ela se afastou de Jesus e segue o seu companheiro. E sabia que o seu companheiro estava pregando o que não é bíblico. E teve um sonho que o anjo apareceu e disse para ela: você conhece o caminho, a verdade e a vida. Salvação pela graça, obediência por amor. A lei de Deus é uma manifestação da sua graça protetora. Por isso que eu preguei um sermão no NASP. Sinai é um monte da graça, não é um monte da lei. É um ensino popular. O monte da lei e o monte da graça. Deus sempre foi o Deus da graça. E a maior manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento é dar a sua lei. Ali aparece em Êxodo 34, 33 e 34. 6 vezes a palavra graça, 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 graça. E depois 6 vezes os atributos de Deus. Em cada atributo, uma manifestação da sua graça. E essa irmã teve um sonho, em que o anjo apareceu para ela e disse assim: você sabe a verdade. Volte para a igreja verdadeira e se batize, senão você é uma mulher perdida. E nós estamos na igreja em pandemia e recomeça a receber e-mail, telefonema e contato. E essa irmã chegou e disse assim: eu vim para ser batizada, sei tudo, não quero estudo bíblico nenhum. E trouxe seu esposo, e nós simplesmente, assim, questão de 2, 3 dias, depois que ela teve o sonho, ela falou: sonhei e tem que ser batizada, é agora. E nós a batizamos em nome de Jesus Cristo. Irmãos, isso é trabalho humano? Por isso que a Bíblia diz no verso 10, Deus quer dar a você e a mim a primeira arma poderosa, a força do seu poder, que é o Espírito Santo. Pegue a meditação matinal de 99. Recebereis poder. Que meditação fantástica. Textos inéditos de Ellen White. A segunda arma que Deus quer dar, verso 11 e o verso 13. Diz assim, do 11 até o verso 13. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. O verso 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. O revestimento de Cristo. Essa é a armadura. A Bíblia diz que quando nós somos batizados, nós somos revestidos de Cristo.
Jesus nos circunda, diz a irmã White. Ele nos circunda. Há um pensamento que eu gosto muito que diz assim: nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco. O cristão não é mais forte que o seu ponto de caráter mais fraco. Vocês sabem o que aconteceu na batalha entre Davi e Golias? Vai ler lá no Espírito de Profecia. A serva de Deus diz que o Golias, ele levantou o capacete, abriu uma brecha. Só uma brechinha. Naquele momento foi o espaço em que Davi pegou. Agora, irmão, você acha que foi Davi? A irmã diz o anjo do Senhor. O anjo de Deus pegou aquela pedra assim a 250 mil quilômetros por hora e tacou na testa daquele inimigo. Tinha um buraco. Golias fez assim, ó, abriu uma brecha. E naquela brecha o anjo de Deus cravou a pedra e mostrou quem é o Senhor de Israel. Você não tem jeito. Então você não pode entrar na tentação. É como José. Veio lá a esposa de Potifar, ele nem conversa teve. Não tem como você brincar com a tentação. Não entra na tentação. Não caia. Se você entra, você já... Então a tentação não é pecado. Então Jesus dá o exemplo de São Mateus 4. Não entra, não conversa com o diabo, não parlamenta com ele. Então, cuidado, irmãos. A armadura de Deus é ter Jesus. O verso 14 diz assim: assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Irmãos, o que prende a nossa roupa? Não é um cinto? Então, essa ilustração que Paulo usa, apegue-se à verdade como se estivesse agarrada nela, como um cinto, preso na verdade. A verdade absoluta, a verdade que não se negocia, a verdade que tem princípios inegociáveis. Apegue-se à verdade. Esse negócio de meio assim, meio assado, não existe. É ou não é. Ou você é ou não é. Então Paulo usa essa ilustração, o apego à verdade, o cinturão da verdade. A cinta que apega a roupa ao corpo. Se a verdade... Eu acho que eu estava gritando muito, tiraram o retorno aqui. Se a verdade e a integridade, tanto racional como moral, não prevalecerem na religião prática, irmãos, o que vai prevalecer? Irmãos, tudo moralmente está caindo. Se a verdade não prevalecer, o que vai prevalecer? Então Paulo diz assim: agarre a verdade, grude nela, como um cinto que segura a roupa. A verdade absoluta, permanente. O verso 14 diz assim: assim mantenham a sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Sabe o que é a palavra couraça, irmãos? Um colete à prova de bala. A couraça da justiça, um colete à prova de bala sobre o peito. Armoite diz que é a justiça de Cristo. A lealdade do cristão à verdade, a Jesus, aos princípios absolutos da fé. Eu estava em algum lugar esses dias, encontrei um querido amigo, por casualidade nos encontramos no mesmo lugar. Fazia muitos anos que eu não o encontrava. Um querido amigo, mas fazia muitos anos que não encontrava. De repente ele: pastor Gilson, eu falei: fulano! E fomos jantar juntos aí numa cidade do interior de São Paulo. E ele falou assim: você está engraçado, né? Você está querendo voltar ao adventismo primitivo? Eu falei: não, eu estou querendo voltar ao cristianismo primitivo. Nós temos que voltar aos marcos antigos da fé. Não podemos brincar com aquilo que é sério, irmãos. Especialmente o momento que nós estamos vivendo. O sermão que eu preguei ontem na minha igreja, na minha ex-igreja. Estamos vivendo os últimos dias do apagamento dos nossos pecados. Ou seus pecados serão apagados do livro da vida, ou seu nome será apagado do livro da vida. Os nossos pecados, melhor dizendo, estão registrados no livro memorial. E o nosso nome no livro da vida. Ellen White diz: ou Deus vai apagar os nossos pecados do livro memorial, ou Deus vai apagar o nosso nome do livro da vida. É como a lição da escola. O verso 17, para a gente ir para o final. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
As ferramentas que nós temos, a Bíblia, a oração, o dom profético, a igreja, a musicalidade cristã. E eu gosto dessa tradução que diz assim: usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que está o apego à palavra? Você está empunhando a espada, o inimigo vem e você está aqui, ó. Ele dá uma flechada, você ergue a espada do Espírito, verso 18. Bom, eu vou falar uma coisa antes. Se você olhar para o Antigo Testamento, todos os profetas usavam uma frase: assim diz o Senhor. E Jesus dizia: está escrito. A espada. O diabo vinha, o profeta levantava a espada: assim diz o Senhor. O diabo vinha, Jesus levantava a espada: está escrito. É o que nos falta hoje. Verso 18. Orando no Espírito em todo momento e ocasião, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações e também por todo o povo de Deus, orando em todo o tempo, vigiando com toda perseverança, intercedendo pelos pregadores, missionários, pelos soldados. E Paulo diz, com intrepidez, coragem, ousadia no falar, e como diz Provérbios, abre a tua boca a favor de Deus e não te cales. Esta é a tua obrigação e cumpre fazê-lo. Eu não sei quais são as suas provações, as suas lutas espirituais, ou as suas angústias, eu não sei, mas todos nós temos os nossos dilemas, né? A minha mãe, minha querida mãe chamada Evelyn Banak Gritner, minha mãe é de origem polonesa, aniversariou no dia 26 de outubro, de 78 anos. Naquele dia eu andava muito triste, estava passando por umas provações aí, que não vem o caso. E no dia 27 eu resolvi descansar, fui para um lugar no meio da natureza. E eu estava muito abatido, muito. E eu achei que eu não devia mais ser pastor. Não estou me fazendo de vítima, mas eu achei que tinha chegado a um limite e que estava na hora de eu pensar em fazer outra coisa para ter um pouco de equilíbrio, porque eu estava cansado. 11 horas da manhã, eu estava sentado numa cadeira, final de outubro, onde eu estava nessa região, estava muito frio e nublado. Eu sentei numa cadeira, depois de um tratamento feito com água, como é que chama? Hidroterapia. Eu sentei numa cadeira muito triste, olhei para o céu, e eu falei assim: Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor gosta de mim, eu sei disso. Já faz muito tempo, faz 35 anos que eu sei que o Senhor gosta de mim. Eu sei que o Senhor me ama. Mas está meio difícil terminar esse negócio aqui de ser pastor. E eu tinha saído ali do local dos tratamentos, e tinha uma vidraçaria, e ali estavam 2 amigos, um de Curitiba e um rapaz batista de uma outra região. E eles olharam pelo vidro, viram que eu fui para aquele local, sentei na piscina, e um rapaz de Curitiba, que eu fui pastor, um grande amigo, ele falou assim: pastor Gilson anda muito carregado, está pesaroso. E de repente o outro rapaz falou: o sol abriu e fechou. Abriu, mas já fechou.
Eu sentado naquela cadeira, às 11 horas da manhã, nublado, eu olhei para o céu e falei assim, eu sei que o Senhor gosta de mim. Eu não sou nenhum místico, eu acredito na racionalidade da palavra de Deus, mas, querido Jesus, eu quero ver o teu rosto. Lógico que o Senhor não vai mostrar o seu rosto, que eu vou morrer, mas eu queria ver o sol. Eu quero ver o sol. Senhor, mostra o sol para mim. Céu escuro, nublado. Irmãos, eu nunca entendi que quando Jesus disse para o paralítico, levanta-te, toma o teu leite e anda. Eu não entendia como é que a pessoa, o que acontecia. E quando eu olhei para o céu, eu disse, eu quero ver o sol. Eu quero ver o sol na sua força, Senhor. Mostra o teu rosto. Eu estou precisando de um mimo, de um carinho, de um abraço. Eu sei que o Senhor gosta de mim, mas fiz uma oração, pedi. Eu não sei explicar, mas eu entendi. E eu então fiz assim com as minhas mãos. E eu falei, vai abrir. O céu estava estático, as nuvens começaram a se mexer, e eu fiz assim. E o sol brilhou, 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 brilhou. Como está essa lâmpada? Eu entrelacei meus dedos para não machucar meus olhos. E a hora que fechou, a hora que abriu, a fé veio e vai abrir. E eu vi o sol na força. E eu falei para Deus, pode fechar. E já estava fechando. E eu pulei na piscina, alegre, feliz, chorando, emocionado de alegria, virou a chave. Eu corri para a sauna, porque eu adoro sauna, meus amigos já tinham ido para a sauna. Eu cheguei na sauna e já comecei a falar, Renê, rapaz, Deus respondeu uma oração. O Wendel, ele é batista, estava ali e falou, a gente estava te vendo, e o Renê falou, pastor Gilson anda muito pesaroso. Aí eu falei, o Wendel falou para o Renê, o sol abriu. Ele falou, mas já fechou. Eu falei, vocês estão atrasados, foi uma resposta de oração minha. Até fiquei meio orgulhosinho. Eu falei mesmo, brincando, né? Eu falei, Renê, rapaz, Deus respondeu uma oração para mim. E ali a chave virou. E eu voltei voando para São Paulo, feliz da vida, alegre. Estou contando com emoção pela alegria. Deus ama você. E a fé vem no momento que você precisa, quando você se ampara na palavra de Deus. Nunca tinha entendido, quando a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas naquela hora o Espírito Santo falou assim, eu gosto de você, camarada. Do teu jeitão aí, o pessoal, a maioria não gosta, eu gosto de você. Falei, Deus, então deixa eu ver sol. O sol abriu e fechou. E eu falei, eu vou terminar o meu ministério, nem que seja capengando. Deus ama você. Existe um diabo com uma flecha assim, ó, com uma ponta de fogo, com um breu, tentando te atingir. Levante o escudo, que é a couraça, que é a prova de bala. Levante a espada do Espírito, coloque os seus joelhos no chão, converse com Deus. Nenhum filho sincero se perderá, porque Deus continua sendo amor. Edinor Max Gruber, irmão, primo do Dr. Carlos Gruber, nosso querido médico amigo. O Edinor foi um administrador dessa igreja por 40 anos. Terminou a sua vida como professor. Irmão da minha igreja, um homem leal, fiel, um homem fino. Um homem que fazia barba todos os dias como aposentado. Gostava de pegar o metrô, conhecia a parte cultural de São Paulo. Acorda uma manhã, olha no espelho uma cor amarela. Corre para o Hospital Alvorada, em Moema. A sua família faz contato e eu corro para lá. O Edinor amarelo, cor da gasolina, cor de gasolina. Peguei o óleo da unção, expliquei para ele que a unção é para a vida.
mas o duto que dá acesso ao fígado, eu só sei que é o duto. Depois que eu vou falar bobagem, meu querido amigo Elmer vai dizer, pastor, aprende pelo menos alguma coisa de medicina. Mas o duto do fígado ali está entupido. É isso, doutor Enos, estou falando? Entupido. Não tinha como entrar remédio, não tinha como fazer nenhum procedimento, nada. Ficou ali alguns dias, visitei novamente. 25 dias no hospital, o médico mandou ele para casa. Antes de mandar ele embora, voltei ao hospital. Após o almoço, 2h da tarde eu cheguei. Eu não tinha contato com ele, só avisei a sua querida esposa, a irmã Darcy. Ela falou, o filho vai estar lá. Cheguei, bati, vi que o quarto estava escuro. Aí eu bati, abri um pouquinho a porta, falei, Ednor. Eu vi que ele estava dormindo, eu fui, ele falou, Gilson, não vai embora. Aí, acende a luz, animado. Falei, opa, ele está animado. Acende a luz. Falei, mas Ednor, acende a luz, pode acender tudo, quero te ver. Alegre. Olhei para o rosto dele, completamente amarelo, a cor da morte. Abri um sorriso. Meu pastor, meu amigo. Senta aqui. Vamos conversar. Começamos a conversar. Comecei a fazer carinho na testa dele, a barbinha feita. Eu falei, Ednor, como é que você está? Eu acordo todo dia. Pedi para não me dar relatório médico nenhum. Não quero saber. Meu negócio agora é com Jesus. Acordo todo dia, faz 4 anos que eu jubilei. Se eu vou morrer ou não, não interessa. Eu acordo todo dia, faço a barba. Tiro o pijama, desço, vou na capela do hospital. E faço uma entrega todo dia. E disse para Jesus, pode me levar, porque eu estou salvo. Os médicos mandaram ele para casa. Bom, daí chegou o filho dele. Nos ajoelhamos, oramos. Os 3 de mãos dadas. Lágrimas. E o Ednor falou, Gilson, não fica preocupado. O Ednor é um alemão muito firme. Falou, não fica preocupado que eu estou chorando. Eu estou salvo, viu? Estou salvo, meu querido pastor, estou salvo. Filho chorando ali. O médico mandou embora. Não tinha o que fazer. Chegou em casa, passou acho que 1 ou 2 dias, teve uma confusão mental, perdeu os sentidos, ambulância, correria. Levou para o hospital às 2h da manhã, ele faleceu. No dia do seu falecimento eu estava fora de São Paulo. Corri para São Paulo para fazer o funeral do Ednor com apenas 69 anos, que todos os dias descia para a capela do hospital para fazer a sua última entrega. E ele morreu salvo em Cristo Jesus. O corpo, como eu li, pode perecer, mas o interior pode renascer. Um homem de uma face bonita, uma face jovem. Humanamente falando, uma dor. Ver aquele rosto tão bonito dentro de um caixão. Mas ele teve a oportunidade durante 25 dias se encontrar com Jesus. E no dia do seu funeral, seu filho disse, o maior exemplo que o meu pai deu para mim foi agora aprender a se entregar completamente. Que Deus abençoe você, querido irmão, especialmente vocês. E eu já quase que me incluo nesse negócio aí, 56 anos. A gente vai envelhecendo. Mas que o Espírito Santo de Deus vai nos tornando cada vez mais pessoas melhores. Eu fiquei tão feliz quando cheguei aqui e vi o Geraldinho. Tive a alegria de visitá-lo num lugar que ele não gostaria de estar. Mas hoje ele está aqui, perdoado e salvo pelo sangue do Cordeiro. E Deus te abençoe, Geraldinho. Agora eu não sei o que eu tenho que fazer, vai cantar ou vai orar? É para orar? Não é para eu sair daqui? Ah, é para sair? Então tá. Então eu vou sair.